Então tá. Pessoal, boa tarde. Todo mundo com cara de preocupado depois da fala da Marilinda, né? Os olhos arregalados. E é natural, né, a gente ficar um pouco preocupado, um pouco angustiado com tudo que está acontecendo, né? A gente vai falar um pouco sobre saúde agora. E eu não posso deixar de falar que tudo isso que está acontecendo e vem acontecendo nos últimos anos, e não é de agora, afeta a gente, né? Afeta a saúde de todos nós, e talvez a gente não vá percebendo isso, tá? Então, todos nós estamos sendo afetados, alguns mais, outros menos, tá? Mas, como falaram, a gente vai resistir e vai enfrentar, tá? Vamos lá, então. Eu sou o Giovanni, tá? Eu sou professor, eu sou trabalhador da educação, trabalhador da saúde, né? Atualmente, eu tenho um vínculo como trabalhador da saúde, que é um vínculo muito precário. O meu vínculo é bolsista, tá? Não sou nem CLT, nem terceirizado, bolsista, né? Certo. Uhum. Já trabalhei em alguns lugares aí na saúde, em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, no SUS, em posto de saúde, em CAPS, enfim, circulei pela assistência social também trabalhando. Então, nas políticas públicas, já dei uma passada por quase tudo, né? A gente vai falar um pouquinho hoje a situação da saúde e o que está posto para nós todos e todas, né? Ah, mas eu tenho plano particular. Está dentro do bojo. Está tudo no mesmo balaio, tá? Vamos lá, eu vou ficar me mexendo aqui, vocês não estranham, porque é o costume. Eu vou falando em pé, não consigo ficar quieto, tá? Então, a câmera aí, tá, né? Vamos lá. Gente, quem aqui já não escutou, já teve, ou já falou, que antes do SUS era melhor? Tá? Opa. Esse discurso, ele ainda existe. Muita gente, tu vai conversar, a pessoa fala, não, porque antes era melhor, inventaram isso aí que para atender todo mundo ficou um caos. Tem. Onde eu vou cortar o cabelo, meu barbeiro lá, ele fala, bom mesmo era o INPS. Quem pagava tinha consulta, né? Eu tenho que escutar, é a opinião dele. Entendeu por que esse discurso era muito forte? Nos anos 90, 2000, deu uma diminuída, né? Agora, mas ainda existem pessoas com esse pensamento. A gente precisa entender o porquê, que processo foi esse que levou essas pessoas a terem isso e não acreditarem que uma outra política de saúde pública é possível, né? Mesmo ela tentando ser implantada, tá? Rapidamente, então, vamos lá, a gente vai analisar o porquê e depois partir para como é que está. Não se atendia toda a população. Fato, né? Não se atendia, né? Ah, não demorava tanto para consulta. É, também, né? Não atendia todo mundo. Mas qual é o erro nesse discurso, gente? Por que foi proposto uma mudança nessa forma, né? A gente tem o quê? As pessoas adoecem pelo quê? Por que tu adoece? Por que tu? Por que eu? A doença não está só em mim, né? Não é só individual. Ela é um processo. Ela é um processo... Vou tentar ficar parado, eu juro. É um processo que ele é coletivo. Ele está posto na nossa sociedade, né? Circula. Lá na comunidade onde a gente mora, tem fatores que influenciam eu ficar doente e fatores que influenciam a Dinara, por exemplo, na comunidade dela, a não ficar, né? Isso, pensa num país como o Brasil, com diferenças enormes, tá? O modelo anterior não contemplava, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando que a saúde é uma determinação social, sim. A saúde tem uma determinação social, ou seja, tem influência de onde a gente mora, de onde a gente circula, se tem transporte público, se a pessoa tem uma moradia, né? Se ela come, como muitos dos meus alunos lá, por exemplo, na escola pública, não tem o que comer. Come na escola, né? Tudo isso influencia na nossa saúde, sim. Não era contemplado. Passa a ser depois, tá? Para levar em conta, certo? Determinação social da nossa saúde. Ok? Vamos lá. Segundo, antes do SUS ainda, a gente tinha um grande financiamento, teve, né? Para a construção de hospitais, para a construção de conglomerados aí da saúde pelo país, tivemos, né? A gente sabe que sim, com dinheiro público. Com quem ficou a maioria dessas estruturas? Ficou com quem? O SUS que não ficou, né? Depois, quando inventaram. Ficou com as empresas privadas. Ficaram com elas, de graça. Tinham dívidas? Tinham. Pagaram? Vocês devem saber mais do que eu aí, né?
Não pagaram, gente. O governo perdoou. A gente está falando da época da ditadura, que veio depois. E o que o governo tem feito? Governo Lula, governo Dilma, governo Temer, Bolsonaro tem feito atualmente, não é a mesma coisa? Perdoando as dívidas da Unimed, das seguradoras de saúde. Unimed devia mais de 220 milhões no governo Temer. Só dos últimos anos. Não era toda a dívida dos anos 90. O que o Temer fez? Liberou eles de pagar. Está liberado. Não precisamos do dinheiro. Isso tem sido feito em todos os governos, tá, gente? Está se repetindo, né? Vamos lá. Outro erro. Acho que não é o meu. Na época antes do SUS, achar que não existia corrupção, que não existia desvio de verba, é um erro. Todos nós aqui sabemos, ou quem não sabe vai ficar sabendo, isso é comprovado, tá, gente? Na saúde, se a gente pegar os borderôs médicos, né, não sei se esse termo bonito assim, como paga o hospital, por exemplo, pelo procedimento cirúrgico, pelos exames, está lá. A gente vai ver que os números não batem com o que acontecia. Né? Tem uns livros que trazem números muito bem descritos. Uma cirurgia, botavam 3. Usava um pininho, botava 5 pininhos na mesma pessoa. Ou a pessoa nem tinha feito a cirurgia. Certo? Acontecia. Esse sistema de pagamento que tinha naquela época, ele ainda existe até hoje. Tá? Teve modificações em algumas questões? Sim, para se adaptar e tal. Mas é o mesmo sistema de pagamento aos grandes hospitais que são privados. Eles estão usando dinheiro e estão lavando dinheiro de N formas hoje em dia. Tá? O mesmo sistema continua até hoje. Vamos lembrar disso daqui a pouco. Terceiro ponto, para a gente fechando aqui essa parte. Existia, sim, um colapso financeiro. Não existia, né, dinheiro para tudo. Não tinha. O Brasil não era um país rico, não é ainda, né? Todo mundo aqui acho que tem esse entendimento. O Brasil não é um país rico. É diferente do que a gente tem recursos para investir. Né? Como a gente vai falar da dívida externa, que o pessoal falou na mesa anterior, aquela pizza lá, né? Que o JP sempre fala, está por aí, JP? Sempre fala da dívida, né? Tem dinheiro, dinheiro tem, mas a gente não é um país rico. Nunca foi. Certo? O que acontecia? O dinheiro da Previdência entrava na saúde e dava uma ajuda de custo, conseguia financiar. O que aconteceu com o SUS? O que fizeram? Né, aquele acordo lá na Constituição, quando criaram o SUS. Não tem dinheiro dali. Esgotou essa fonte de financiamento. Essa fonte não vai servir para o SUS, vai ter que criar outras para o SUS. O que aconteceu? Acho que todo mundo aqui sabe, né, o que aconteceu. Não sabem. Não funcionou, né? Mudou. Não tinha dinheiro, gente. Até se criar formas de financiamento, demorou muito. Algumas só foram ser assinadas e encaminhadas de fato alguns anos atrás, nos anos 2010. Então, olha só quanto tempo a gente tem um buraco aí de financiamento, até hoje. Né? Espera aí. Eu acho que não está funcionando. É o colapso do sistema aqui. Volta? Não, volta. Vai. O companheiro aí, tá vendo? Tá, mas eu vou falando. Depois disso, vocês vão ver daqui a pouco. Imaginem. Tá? Imaginem. O SUS, certo? Entrou em vigor. A gente tem pontos positivos com o SUS. Muitos. Um sistema praticamente revolucionário para o terceiro mundo, assim, né? Com ideais socialistas, como era proposto, que vem do processo de luta e mobilização da ditadura, né? Processo da reforma sanitária brasileira, né? De mobilização de usuários, de trabalhadores. É importante frisar um movimento de trabalhadores que lutou. Sim, tem gente que diz que não. Sim, teve. Ele não é reconhecido. O movimento não é reconhecido. Tem pouca coisa escrita, pouca coisa apontada em livros também. Tá? Mas a saúde entra como um direito para todos e todas e um dever do Estado. Isso muda de patamar. Né? Aquilo que a gente falou lá no início, da determinação social da doença, ela é coletiva. A gente tem que abarcar a sociedade inteira para a gente conseguir pensar que as pessoas não adoeçam
né, quem adoecente consiga recuperar, isso a curto, médio e longo prazo. Antes, ia lá, pontualmente, curava. Daqui a pouco, de novo, tinha que curar, tinha que curar, tinha que curar. Isso é muito ineficaz. Até para o próprio capitalismo isso é ineficaz. O Banco Mundial, no início dos anos 90, já encaminhou que aquele processo de saúde e doença que existia, de tratamento, não servia. Um dos encaminhamentos era o saúde da família, né, nos postos de saúde. Isso é uma diretriz que vinha de cima já, que era caro para eles aquilo. Certo? A gente incorporou outra forma de pensar e lidar, que a gente vai evitar adoecer e tentar permanecer saudável. Curto, médio e longo prazo, a população brasileira. Tá? Não bastava ter um médico, uma enfermeira num postinho, no hospital. A gente vai falar aí de grandes programas para melhorar a saúde da população. A gente vai falar de que lá na comunidade, lá onde eu moro, vão olhar para o esgoto e vão saber que o esgoto influencia na minha saúde e que o SUS vai ter que dar conta de pensar como intervir naquilo para eu deixar de ficar doente toda hora. Vigilância sanitária. Quem é que cuida da alimentação, de fiscalização da alimentação, de cuidar da quantidade de sal na comida? Vários exemplos de que o SUS abarca, né? O SUS tem tudo isso, na questão farmacêutica, enfim. Tudo isso vai cair por terra daqui a pouco. Tá? Guardem aí. Será que vai funcionar? Oh. Pergunta para vocês, cada um e cada uma que está aqui. O SUS deu certo? E agora? Vou. Né? É para pensar, gente. É para provocar a gente a pensar aqui. Vamos lá. Não vou responder, tá? Vocês que... Tinha como dar certo do jeito que o SUS foi estruturado, como está na Constituição. A Constituição diz lá que o privado está dentro do SUS. Né? Como forma complementar seria, né? Aí tu pensa, o SUS entrou e vai botar uma estrutura no país inteiro e de forma completar a privada. Tá, ok. Onde não tem nada, o que é complementar? Né? Vamos lá. Não tinha fonte de financiamento suficiente, né? A saúde privada complementando o que fosse necessário, mas sem romper com toda aquela estrutura que a gente viu lá nos primeiros slides de financiamento da privada, de pagamentos, certo? Pagamentos dos hospitais, já falaram. Então, assim, o SUS tinha como dar certo em algumas partes, mas a gente sabia que, no fundo, ele tinha suas limitações. Muitas. Né? Mas poderia algumas coisas dar certo, assim como deu. Inúmeros exemplos de que o SUS deu certo, mas inúmeros de que também não deu. Né? Muita gente achou que sim. Né? Muita coisa que foi a gente deu certo, principalmente num período financeiro bom para o país. O Plininho falou hoje de manhã desse período financeiro bom para o país. Né? Os outros companheiros e companheiras que estavam nas mesas anteriores também falaram, já me ajudaram muito nessa. A gente precisa passar adiante essa compreensão. É um período de crescimento econômico e social no país, uma ascensão social que diminuiu sim a pobreza, diminuiu sim a fome e as doenças evitáveis diminuíram. A Marilinda estava falando agora há pouco, né? Teve uma diminuição, certo? E a que custo foi isso? No custo do bolso da própria população. Por quê? A gente teve um grande aumento do poder de endividamento das famílias. Né? As pessoas tinham um pouco mais de recurso e gastavam, consumiam. Posso comprar carro, posso comprar casa. Como diz o companheiro aí, que é o minha casa, minha dívida. Né? Muita gente está pendurado. Aí muita gente devolveu o carro, aquele que comprava em 80 vezes, que o governo fazia. Né? Sem entrada, sem nada. Teve que devolver. Então, era um poder de endividamento que foi aumentado. Né? E de consumo. Aumentando o consumo, inclusive aumentou o consumo de quê? Planos privados de saúde. Aumentou. Muito. Né? Aquele período. O que aconteceu com esse período aí de prosperidade? Plínio falou hoje de manhã, outros companheiros também já falaram. 2013 veio para mostrar o quê? Eu estava lá na rua, muita gente aqui também estava lá na rua, né? Pedindo o quê? A gente não queria estádio. Como o Ronaldo Fenômeno falou, lembram? A gente não precisa de hospital, a gente precisa de estádio para ter uma Copa do Mundo. Cara, olha a resposta que ele teve. Hospital padrão FIFA, o Plínio falou hoje de manhã também, né? Por que
a população foi para a rua porque estava dando certo? Acho que não, né? Por que a gente foi para a rua? Pediu o quê? Dizer que não estava legal, que a gente queria melhores condições de vida. Né? A gente queria. Ó, essas plaquinhas tinham aos montes, né? Então, 2013, sacudiu. Mostrou que a gente queria uma saúde melhor. A gente queria um SUS melhor, que podia. A gente acreditava, a gente tinha esperança de que as coisas podiam melhorar. Quais foram as respostas dos governos de 2013 até hoje? Vamos lá, acho que vocês vão perceber rapidamente, né, quais foram as respostas. Né? Foi o quê? Privatizar, terceirizar, a PPP, né, a bolsificação, contratos de formas precárias, sem mudar, sem fazer uma reforma trabalhista como está sendo agora, né, mas de outras formas. Né, a contratação de bolsas, por exemplo, de funcionários por bolsas. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, na época do Tarso, PT, grande parte das pessoas que trabalharam na Secretaria de Saúde, contratados de forma precária, como bolsistas. Né? Então, aumento do trabalho informal, sim, teve um aumento do trabalho formal naquele período de prosperidade, teve, via terceirização. Né? Mas o aumento de trabalho informal já vinha existindo nos últimos governos do PT. Muito grande, está se acentuando, né? Apesar das maquiagens das pesquisas, né? Todo mundo acompanha aí. Vamos lá. 3 principais reivindicações de 2013, quais foram? Saúde, educação, transporte, aquela época, lembra? Dos 10 centavos, não vão aumentar a 20 centavos, é caro, o transporte é ruim, não sei o quê. As 3. Respostas do governo. Para a saúde, programa Mais Médicos. Lembram? O governo usou dizendo que foi uma resposta. Não foi. Tá? Foi um programa interessante, a gente pode outra hora analisar ele, ver pontos positivos e negativos, mas ele não foi uma resposta a junho de 2013. Esse programa já foi gestado em 2012. Né? Foi um pedido de prefeitos, governadores de estado, para o quê? Os médicos não queriam trabalhar no interior, não queriam ficar, não queriam ganhar um salário de 7, 8, 9, 10 mil. Certo? O que é um problema e a gente tem que pensar enquanto gestão para isso. Né? Então, o governo já tinha aquilo planejado, aquele programa. Não foi uma resposta, não conta. Né? Outra hora a gente problematiza isso aí. Não teve. O que vai ser a resposta agora dos últimos governos, Temer e Bolsonaro? O que falaram já de manhã. Saia Sistema Universal de Saúde, entra Cobertura Universal de Saúde. A gente vai falar daqui a pouco, Carteira Básica de Serviços e Planos Populares. Respostas vindo agora. Educação, reforma curricular, mentiras, futurice, vindo agora também. Transporte. O governo não respondeu nada. Né? O que caiu no colo do governo aí, do Estado e de tudo mais? Aplicativos, né? O debate ao redor do transporte público calmou, morreu. Quem tem dinheiro, paga. Não é tão caro e tal, as pessoas pagam. Né? Bolsonaro falou isso, fala isso até hoje. Quem tem, paga. Quem não tem, não paga. É isso que ele fala. É isso. Então, soluções dadas até o momento para a gente. Indo adiante. Vamos lá. Como é que fica a saúde pública? A saúde pública que envolve todos e todas nós aqui. Vamos lá. O Brasil investe menos em saúde pública. Saúde pública. Lembra do gráfico da pizza que mostraram antes, ali na outra palestra ali? 4,09% é o gasto em saúde pública do governo. O que o governo divulga? 9%. Mentira, o governo divulga 9%. Qual é a falácia? Ele divulga como gastos em saúde do governo. 9%. Não gastos em saúde pública. Que inclui os gastos de cada um de nós. O chamado out of pocket, que é o termo que eles usam, do próprio bolso. Está incluso lá. Então, é uma mentira. Aquilo inclui também, se tu vai na farmácia e compra um desodorante, se tu vai comprar um absorvente, tudo está naquele bojo ali de gastos em saúde. Tá? Então, vamos lá. O Brasil gasta, esses dados são 2016, se eu não me engano, 15, 16, tá? Em dólares, per capita, 549 dólares. Chile, 795, Argentina, mais de 1.000, Reino Unido, 2.700, França, 300, Alemanha, até os Estados Unidos, está com mais. 4.300 em gasto per capita em saúde pública, sendo que o sistema de saúde pública dos Estados Unidos não existe, né?
Não existe. Os Estados Unidos é um caso à parte aqui. É como o capital funciona na sua forma mais suprassumo na saúde, que é gastar muito e devolver pouco em tratamento. Por isso esse número também é tão elevado. Tá? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando aí do Brasil. Essa semana, Bolsonaro foi lá discursar, né? E lá também foi anunciado um novo relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Vou trazer para vocês rapidamente aqui o que esse relatório apontou. Fresquinho, saiu agora, essa semana, que o Brasil, inclusive, assinou embaixo, caneteou dizendo que vai cumprir. Vai cumprir, eles assinaram. Né? Tá lá. O que eles divulgam? Né? Que 60 milhões de vidas no mundo podem ser salvas até 2030. Ou seja, eles já calcularam quantas pessoas vão morrer até 2030. Tá? Já tem calculado. E aí eles dizem o seguinte, para a gente salvar 60 milhões de vidas no mundo, o que precisa fazer? Precisa ter uma cobertura universal de saúde. Cobertura, não sistema universal de saúde. Certo? Aonde? Países de baixa e média renda precisam investir 200 bilhões de dólares por ano para as pessoas deixarem de morrer até 2030. Tá? Esse é o apontamento do relatório. 200 bilhões por ano. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo. O Brasil vai cumprir. Assinaram. Tá? Não se preocupem. Esse gráfico aí meio estranho, ele mostra a posição do Brasil, tá? No índice de cobertura de serviço de saúde no mundo. O Brasil está laranjinha, está lá entre 63% e 69% de cobertura de saúde. A gente olha ali, perto da África não está tão ruim, comparar com o Paraguai ali, né? Não está tão ruim, né? Quem está em vermelho é quem está melhor, segundo o índice da OMS divulgado essa semana. Esse relatório ele é financiado pelo FMI, pela Unicef, ONU e pela OMS. Tá? Olha quem. Vamos lá, o Google Tradutor ajudou. Está muito eficiente. Tecnologia é bom, né? Olha lá. O que aquele primeiro mostra para a gente? Percentagem da população com gastos em saúde que supera 10% e 25% do orçamento familiar. O orçamento de cada família, superando 10% dos gastos de saúde, superando 25% de saúde, de 2000 a 2015. Todos subiram. Ou seja, as famílias no mundo estão gastando mais da sua renda familiar. Certo? Está aumentando o gasto. De todo mundo. Aí o que esse outro gráfico aqui diz que eles divulgaram essa semana? Olha, está aumentando os gastos diários com saúde nas pessoas que são mais pobres. Tá? Pobreza relativa, que eles chamam, aumentou muito, aumentou muito. Estão gastando muito, ou seja, é uma preocupação, a gente tem que cuidar disso, relatório deles. Mas as pessoas que estão em pobreza extrema diminuíram seus gastos em saúde. E eles estão dizendo que isso é muito legal. Joinha. Qual é o problema, gente? Não tem dinheiro para gastar. É isso. Não tem. Vai gastar como se não tem? Tá? A lógica deles é sempre no consumo. Fazer girar dinheiro para o capital investido na saúde. A vida da gente tem um preço. Todo mundo que sabe, né? Tá? Eles sabem o quanto que vão gastar para salvar uma vida ou para não salvar. Está calculado isso. Esses relatórios que saem apontam isso. Né? Eu andei estudando um pouco da saúde mental, que saiu em 2017, e lá está posto quanto que custa um remédio para depressão, quanto que custa uma terapia que é mais eficaz, não só dar o remédio, né? E quanto que sai deixar a pessoa morrer. Ainda não vale a pena deixar a pessoa morrer, segundo os dados do relatório de saúde mental. Mas está quase valendo. Tá? Apontamento FMI. Vamos lá. Eles calculam tudo isso, gente. Esse último relatório traz na sua introdução, relatório de agora dessa semana, notícias boas e ruins, é assim que eles trazem na introdução do relatório. A notícia boa é que os países de primeiro mundo estão melhorando.
É assim que traz o texto. Os países de primeiro mundo estão melhorando a saúde da sua população. A notícia ruim é que os países de terceiro mundo estão piorando essa situação de saúde. Ou seja, isso aí me lembrou muito aquela música, né? O de cima sobe e o de baixo desce. O que é isso? É o que o Plínio falou hoje de manhã, gente. A faixa de distância entre a população está aumentando o buraco entre rico e pobre. Rico e pobre, está aumentando a diferença. Tá? Isso também está posto no relatório lá que eles divulgaram essa semana. Né? Então, precisaria ter um maior investimento em saúde por parte dos governos dos países em desenvolvimento. Certo? Mas não com gratuidade. Ele tem que investir mais para que as pessoas consigam botar o pouquinho que tem também. Tá? É isso que o relatório aponta que tem que ser feito. E é isso que talvez a gente esteja se caminhando para ser feito no SUS. Tá? Ainda não está a ponto de decidir as pessoas terem que pagar, mas está planejando isso. Vamos lá. Claro, né, que se a pessoa não pagar, não consome. Essa é a lógica deles também. Já se acabando, gente, já estamos acabando. Vamos lá. Lembra do sistema universal versus cobertura universal que eu tenho falado? Que eles trocaram a palavra cobertura desse sistema. O que isso vai mudar? Alguém falou na mesa anterior, não lembro quem foi que falou, sobre o pacote de serviço que vai ser oferecido, né? Em vez da saúde pública contemplar tudo, vai contemplar só aquilo tipo o plano privado, aquele, tu tem direito a tal consulta, tem direito a 2 consultas por mês, tu tem direito a atendimento odontológico, mas não tem direito a cirurgia odontológica, tu tem direito a pedir uma consulta com um especialista de traumatologia, mas não de neurologia. Um pacote de serviços, tá? Hoje isso não está posto no SUS. Isso vai ser posto no SUS porque já está implantado, já foi feita a portaria para aprovar. Já foi aprovado, na verdade, isso. Né? Porto Alegre já recebeu essa semana para implantar isso. Cobertura, né, de serviços. Um pacote. O posto de saúde vai oferecer um pacote mínimo. É isso que vai ser dado. Estilo esses planos populares, tá? Então, já está sendo implantado, já está aprovado e sendo posto em prática. Né? O fechamento de postos de saúde em Porto Alegre, que aconteceu essa semana, vem nessa direção. Fechar os postos nas comunidades, centralizar num grande postão, lembra dos postão? Só que mais precário do que era, né? Bem mais. Tá? E aí a gente chega na pergunta aí, para ir finalizando, se a saúde é para todos e todas. Saúde que a gente tem hoje. O SUS que a gente tem hoje é para todo mundo? No papel, né? Naquela Constituição que a gente acredita, que a gente lia, que eu tive que ler na escola, estudar, diz que sim. Na prática, foi em algum momento? Foi, gente? Não foi. Desde sempre tem uma grande parcela da população excluída. E aí a gente nem está falando das minorias, né? População negra, mulheres, LGBTI, etc. São mais excluídos ainda, né? Tá? E aí, para quem que vai servir a saúde? O Bolsonaro já respondeu, lembra lá? Para quem pagar, vai pagar, quem não pagar, não paga. Tá? É isso aí. É esse o pensamento. Ou seja, dentro desse sistema que a gente está posto hoje, que é, sim, o capitalismo, e a gente tenta sobreviver nele, a vida sempre vai ter um preço, uma precificação, certo? Nós temos que defender o contrário, que a vida de cada um de vocês aqui não pode ter um preço, uma etiqueta. A gente quer que toda a vida aqui seja salva, porque a vida é importante para nós. A minha, a tua, teu parente, mesmo quando tu não gosta da pessoa, né, eu entendo, tal, mas assim, toda a vida tem que ser salva. Não importa o quanto custe. Não tem preço uma vida. Para nós não pode ter. Para eles tem. Para eles tem um preço. Para seguradoras, né? Para quem fabrica carro. Lembra da história do carro aquele da Ford? Antigo? Rapidamente, já estou fechando. Fabricava um carro nos Estados Unidos que se chamava Ford Pinto. Tá? Ele tinha um problema crônico, que ele explodia quando batiam atrás dele. E descobriram o que a Ford fez. Mandou uma empresa calcular se valia a pena mandar consertar, fazer um recall de todos os carros, ou se valia mais a pena pagar o seguro de indenização das pessoas que iam morrer. O que a Ford fez? Pagou o seguro para quem morreu. Era mais barato do que mandar fazer o recall para os carros. Deixou as pessoas morrer. Tá? Isso é um exemplo de como funciona. Funciona assim. Tá? E a gente tem que defender que não funcione assim. A gente tem que defender que todas as vidas aqui têm que ser salvas. Tá? A gente precisa defender isso.
Isso quer dizer o quê? Que a vida não tem um preço. A saúde é um direito e não pode ser um negócio, não pode ser uma mercadoria, gente. É isso que a gente tem que defender, tem que sair daqui falando. Né? A gente tem que seguir na defesa de uma saúde pública, universal, gratuita e de qualidade para todos, como um direito. Estar junto dos trabalhadores da saúde, como o Sindusprev tem feito. Indo lá apoiar o ato. O ato dos trabalhadores terceirizados da saúde. É categoria do Sindusprev? Não. Tem que estar lá. Tem que estar lá. É trabalhador, é trabalhadora. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Ah, mas eu sou concursado. Grandes coisas. Estou nem aí, eu também sou e estou ferrado igual. A gente precisa ter solidariedade de classe entre nós. Juntos e juntas, a gente vai conseguir resistir, seguir em frente e lutar. Porque só acreditar na mobilização e na luta coletiva, só assim, somente ela, a luta, pode mudar as nossas vidas. Tá, gente? Obrigado.